Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que as pessoas às vezes nem levam a sério, passa batido, mas que é muito sério. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive, fez um levantamento aí da situação das farmácias, dados preocupantes, e há um outro processo também muito importante, que é essa história de consultar o tio Google e dispensar aquela passagem lá pelo médico assistente, né? Bom, está aqui o doutor Oscar Pires, grande satisfação tê-lo conosco. Ele é professor de farmacologia e diretor do Instituto de Biociências da Unital, a Universidade de Taubaté. O senhor tem acompanhado essa história aí do Tribunal de Contas, essas dificuldades, farmácia sem farmacêutico, farmácia que acondiciona os remédios de forma irregular. Tem visto isso, doutor? Tenho sim, doutor Cataldi. A gente acompanha porque, como professor dessa disciplina, né, de farmacologia aos alunos dos diversos cursos da Unital, e também como médico que sou e atuo, então a gente acompanha com uma preocupação importante diante desses resultados que têm surgido nessas pesquisas. Doutor, a gente às vezes viaja, né? E nos Estados Unidos é muito comum, a cada esquina está lá, farmácia. Ali vende tudo, vende chupeta, mamadeira, até uniforme escolar, sapato, tudo misturado, e remédio também. Nós vamos chegar a esse nível aqui, porque eu tenho ido nas farmácias, tem lá chocolate, água mineral, sorvete, vende tudo. Então, eu acredito que nós já estamos chegando próximo desse nível, sim. A grande diferença, eu acredito que seja a informação que a nossa população tem, a fiscalização que essas empresas sofrem no Brasil e que as mesmas sofrem também nos Estados Unidos, que lá a lei é um pouco mais enérgica e um pouco mais atuante e funcionante também. Uhum. Agora, essa coisa de acondicionar mal o remédio é uma coisa comum ou essas grandes empresas de revendedoras estão mudando o perfil desse mercado? Então, o acondicionamento dos medicamentos tem que ser de maneira muito adequada. Por exemplo, existem frascos que a gente fala que são frascos âmbar, aqueles frascos mais escuros, que se os medicamentos receber a luz direto, a luz solar, ele perde seu efeito, ou então ele altera a sua formulação, podendo causar efeitos adversos, efeitos ruins para o organismo. Esse é um problema. Outro problema, às vezes a empresa, por não ter sido orientada pela vigilância sanitária, não ter seguido as normas vigentes no nosso país, elas acondicionam os fármacos, os medicamentos, em frente a uma janela, e eles recebem sol, e o sol pode alterar o efeito e além de fazer com que esse efeito seja perdido também. É uma situação bastante preocupante, né? Quando a gente chega na farmácia, procura, cadê o farmacêutico? O sujeito ele dá assistência a N farmácias da rede e não é onipresente, né? Ele está numa ou talvez nem em nenhuma, só dá assistência e assina o nome lá. Quem que fiscaliza isso? É o Conselho Nacional de Farmácia? É o Conselho Regional de Farmácia, né? Cada estado tem o seu conselho regional e também a vigilância sanitária quando faz a vistoria. Mas esse problema tem sido, nas cidades maiores, já está praticamente resolvido. Porque é importante a presença do farmacêutico. Importantíssimo. Porque além de conferir, né, a letra de algum colega que é complicada, né? Ele também conhece os princípios ativos e algumas coisas ele já está até autorizado a aconselhar a pessoa que procura o remédio. Sim, sim, o farmacêutico é de suma importância numa farmácia. Como eu disse ao senhor, hoje, na maioria das farmácias já tem o farmacêutico. E quando o Conselho Regional de Farmácia passa na visita, ele é bastante enérgico e, nesse ponto, a gente tem que elogiar o Conselho Regional de Farmácia, que atua de maneira muito adequada. É importantíssimo a presença do farmacêutico para orientar os pacientes, que no nosso país, como o senhor disse no início, tem muita automedicação. E o farmacêutico, ele tem um preparo para dizer, olha, mesmo que o senhor queira comprar esse medicamento e que ele é comercializado sem prescrição médica ou do dentista, que são os dois profissionais autorizados a prescrever pela Organização Mundial de Saúde,
o senhor não deve comprar ele, o senhor deve procurar um médico. Então, o farmacêutico tem uma maior orientação, uma formação bem melhor do que os outros funcionários que ali atuam. Agora, professor, a questão do alvará, né, que é de muita importância também. Tem farmácia funcionando sem extintor de incêndio, que é um pré-requisito do alvará, né? Tem outras que não funcionam nem com alvará nenhum. É um negócio complicado isso. Infelizmente, isso acontece não só nas farmácias, mas em diversos estabelecimentos, e de vez em quando a gente observa esses acidentes que acontecem, né, de pegar fogo, mortes, queda de produto com tamanho, peso enorme, traumatizando pessoas. Isso, infelizmente, deveria haver uma fiscalização mais ativa. Uhum. No caso da vigilância sanitária, talvez? Na verdade, ou do corpo de bombeiro? A vigilância sanitária, o corpo de bombeiro, todos eles deveriam ser mais atuantes. Outra questão, validade do remédio, né? Uma coisa também extremamente importante, e às vezes a gente compra lá e a caixinha, na hora da conferência, está lá o prazo ou em cima do vencimento ou já até vencido. Então, é outro problema importante que muitas vezes nós não somos comunicados. Às vezes, as farmácias hoje, elas mostram como supermercado, elas têm promoções, medicamentos mais baratos, e muitas vezes aquele medicamento da promoção, entre aspas, é um medicamento que está nos dias de vencer. E nós adquirimos ele sem saber que está para vencer, e a gente passam os dias, ele já expirou o tempo de validade dele. E aí não deveríamos utilizar esse medicamento. Qual é o critério para estabelecer o prazo de validade de uma medicação? Na verdade, quando os laboratórios estão desenvolvendo o medicamento, ele desenvolve o medicamento e ele acomoda aquele medicamento e vai fazendo análises de tempo em tempo. Quando chega num determinado tempo, ele vê que houve alguma alteração no resultado e alteração na formulação, no resultado no usuário, né, no caso animais, ou alteração molecular da droga, né, do medicamento, que a gente chama droga, mas na verdade medicamento, né? Então ele, quando vê que está alterado, ele estabelece a validade de acordo com essa alteração que o medicamento sofre. Geralmente existe uma pequena margem de segurança, então ele venceu hoje, ele deveria ter mais uns dias, mas aquele dia é o dia exato que ele deve ser, no máximo, consumido, que dali para frente pode haver alguma alteração, e alteração no resultado, sendo ineficaz, ou então causando efeitos colaterais, efeitos ruins para o organismo. Eu trabalhei na Rede Manchete uma vez, fui fazer uma matéria numa fábrica de antibióticos muito famosa, ali na região de São Gonçalo, e a matéria versava sobre a falta de energia. Quando estava sendo dinamizado o bichinho que tirava lá da terra para fazer o antibiótico, faltava luz. E aí perdia-se todo um processo que vinha sendo desenvolvido já há dias, semanas, meses, porque cortava a luz, parava lá. Eu vou pedir para o senhor falar sobre isso, hein? Será que esse pessoal tem critério para jogar tudo aquilo fora e começar tudo de novo quando falta luz? É já já. Não saia daí.